Vou trazer uma última propriedade aqui para a nossa struct, que vai ser a propriedade existe, e a gente já vai entender um pouco mais na frente para o que ela serve. Agora, o que a gente precisa fazer é tipar as nossas propriedades com os tipos de valores que a gente vai utilizar. Então a gente sabe que os proprietários aqui dentro da blockchain, eles vão ser wallets, e se eles vão ser wallets, eles precisam de um endereço. Então a gente vai criar o campo do tipo address para os nossos proprietários. Modelo, cor e placa a gente vai tratar como string. O ano a gente vai utilizar um uint 16. Uint porque eu não preciso de número negativo, certo? Ele pode ser positivo. E o uint 16 porque ele vai até 65.535. Então não vai ter nenhum ano que vai passar disso aqui. A gente pode utilizar esse tipo com tamanho pré-determinado. E o nosso existe vai ser um booleano, que é o que vai definir se esse documento já está existente no array. Então temos o nosso contrato, temos a nossa diretiva pragma aqui em cima e temos a nossa struct. Agora o que a gente vai fazer com a nossa struct? A gente vai criar um mapping que é similar aí a uma lista, né, em outras linguagens de programação, para a gente poder salvar essa struct dentro de uma lista. Então o mapping, quando a gente vai criar o mapping, a gente precisa dizer qual que é a chave. Como a gente falou, o mapping ele é uma lista de chave e valor. Dentro desse nosso mapping, a lista vai ser um int 256. A gente vai utilizar o Renavan, né, como se fosse um código de Renavan, um identificador aqui único e inteiro para a nossa chave, para a nossa key. E isso vai apontar para um documento struct, certo? Por quê? Porque eu quero saber que o Renavan 1 vai ter o proprietário atual x, y, z, o modelo, cor, o modelo, a cor, o ano e todas essas propriedades referentes a esse objeto de documento que vão estar aqui dentro do mapping associados a uma chave única que a gente vai utilizar o Renavan. Então a gente tem o nosso mapping, a gente ainda precisa dizer qual que é o tipo de visibilidade dele, né? A gente vai utilizar um public aqui, porque eu quero que ele seja acessível tanto de dentro como de fora do nosso contrato. E, para finalizar, a gente vai dar um nome para esse mapping. Como nossa estrutura a gente chamou de documento struct, aqui a gente vai chamar de documentos. Pronto, temos o nosso mapping criado. Então, com o nosso mapping criado, que é a nossa lista de objetos documentos, e com o nosso objeto, que é a nossa struct também criada, agora a gente pode ir para a função que vai adicionar valores aqui dentro desse mapping de documentos. Então, o primeiro passo é criar uma função. Eu vou chamar aqui o nome da função de cadastra documento. E aqui dentro eu vou colocar todos os parâmetros que eu quero que a pessoa que estiver enviando para a blockchain envie esses parâmetros para eu poder tanto validar se já existe um documento cadastrado com esses dados e se não existir, eu cadastro ele dentro do meu mapping. Então aqui para agilizar eu vou trazer essa lista de parâmetros e a gente pode explicar um a um aqui para vocês entenderem. Eu tenho um parâmetro que eu estou chamando de Renavan, que é um int de 256, a gente já explicou de 256 porque eu não sei o tamanho aqui que isso pode tomar, a proporção que isso pode tomar, então deixa no máximo porque pode ser utilizado, né, até o máximo. Se a gente tivesse um tamanho, uma noção do limite, a gente poderia usar tipos menores. Os campos string, placa, modelo e cor, a gente precisa utilizar o tipo de locação, o tipo de referência, o local de armazenagem. Aqui eu estou definindo como memory, porque eu quero que ele fique ativo somente durante o ciclo de vida da função. E essa função ela precisa retornar alguma coisa. Não necessariamente que ela precise, mas eu quero que ela retorne. Então, aqui a gente vai dizer que essa função é uma função do tipo external, porque ela vai ser acessada somente de fora do contrato. Eu poderia usar um public aqui, também daria certo, mas a public ela pode ser utilizada fora e dentro do contrato.
A externo, como ela é só externa, só para fora, ela vai ter menos custo de gas envolvido. E o que ela vai retornar? Então ela vai retornar, eu poderia retornar só um true ou falso se a função executou com sucesso, mas aqui no caso eu quero retornar os dados do documento que foi cadastrado. Então eu vou retornar um objeto do tipo document struct e vou chamar ele aqui de retorno. Pronto, a gente já tem a assinatura da nossa função criada. Agora, com a nossa função já criada, a gente pode iniciar a lógica dessa função para tratar o que justamente ela precisa fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa função é criar um objeto do tipo document struct. Vou dar um nome para ele aqui de documento, preciso nomear essas variáveis. E eu vou dizer que ele é igual ao meu mapping de documento, ou seja, minha lista, na posição do Renavan. Então o que eu estou fazendo aqui? Lembra que a gente criou um boolExist aqui em cima? Quando eu tento acessar uma posição do mapping e ela não existe, ela não foi cadastrada ainda, ele vai me trazer as variáveis com valores default. O valor default do bool é false. Então, se ele procurar aqui dentro e não achar, não tiver nenhum objeto pelo filtro do Renavan, eu vou ter um objeto de documento aqui, eu não vou ter nenhum tipo de erro, mas eu vou ter um documento onde o exist vai estar falso. E isso a gente vai utilizar para fazer a nossa validação. Então aqui a gente vai utilizar um require, que é um método aqui do Solidity, e no require a gente consegue definir uma função booleana, e se essa função booleana, ele requer, que essa função seja verdadeira. Se essa função não for verdadeira, ele vai acionar um erro. Então, se eu colocar aqui documento.exist com E maiúsculo, porque a gente criou lá em cima ele com E maiúsculo, eu consigo tratar e mostrar uma mensagem de erro que ele vai lançar. Documento já cadastrado. Então assim a gente consegue trabalhar com os require. Então ele vai, na verdade, do jeito que ele está aqui, se essa resposta aqui for falsa, ele não vai disparar essa mensagem. Então a gente precisa botar um modificador aqui na frente, um ponto de exclamação, esperando que, se esse documento requer que esse retorno aqui, que essa expressão seja true, então que o documento não existe, porque se o documento já existir, ele vai lançar essa exceção dizendo que o carro já está cadastrado e vai lançar o revert para a blockchain para não seguir, não realizar o resto da lógica. Então beleza, já temos o nosso objeto de documento, já temos uma validação para verificar se ele já está cadastrado, e agora, se ele não tiver cadastrado, a gente tem que fazer o cadastro desse documento. Então, para agilizar, também vou trazer aqui da minha colinha e a gente faz o cadastro do documento placa para o nosso parâmetro placa, modelo para o nosso parâmetro modelo e assim por diante, e setamos o exist para true. Então, se tentar buscar por esse Renavan de novo e bater que o exist aqui seja igual a true, aqui ele vai estar trazendo falso, porque está dizendo que não existe, e esse documento já cadastrado vai aparecer. O proprietário atual, como eu estou cadastrando o documento, o proprietário atual é quem está assinando a mensagem, então é quem está enviando esses dados para a blockchain, é a pessoa ou carteira que chamou a função, então vai ser o message.sender, e o proprietário anterior eu posso deixar como vazio, porque se esse carro está sendo cadastrado agora, eu não tenho como saber quem era o proprietário anterior. Ponto último proprietário igual a string vazio.
E aqui eu jogo para dentro da minha lista do meu mapping de documentos, na posição do Renavan, que vai ser o identificador único, o documento que eu acabei de criar. Fazendo isso, a gente termina a nossa função de cadastrar documento.